Por vocês que são bem ativos aqui no meu canal, viram que eu fiz a seguinte publicação aqui na área comunidade do meu canal, onde eu anunciei para vocês que o co-criador de Ben 10, Duncan Royale, estaria participando de um evento nerd lá nos Estados Unidos, que é conhecido como Springfield Comic Con. E tanto eu quanto meu amigo Lord Star Everton achamos isso uma ótima oportunidade para conseguir informações exclusivas diretamente com o próprio Duncan Royale. E os créditos de todas essas informações novas que temos e também pelo esforço para conseguir falar diretamente com o co-criador de Ben 10 vai para o meu amigo Lord Star Everton e para sua amiga Kelly, que foi a pessoa que esteve lá presencialmente no evento e falou com o Duncan Royale. O link das principais redes sociais deles onde são mais ativos estará aí na descrição, para caso vocês queiram fazer alguma amizade ou mandar mensagem para eles, pois o Lord Star atualmente é uma das pessoas que mais contribui para a comunidade Ben 10, galera, fazendo frequentemente perguntas diretamente ao Duncan Royale no Twitter, e ele aqui no Brasil é a pessoa que o Duncan Royale mais responde quando a gente faz pergunta de Ben 10, pois além dele estar presente aqui nos comentários dos meus vídeos, toda hora ele aparece nos meus vídeos, galera, quando eu apresento uma informação para vocês. Então se tem um cara que manja muito de Ben 10 é ele, e dê essa força para ele, galera, seguindo ele e dando a ele uma relevância e uma importância aqui para a comunidade, ok? E bom, uma das perguntas que eu vi muito de vocês fazendo com relação àquele meu post era se tem alguma novidade com relação à nova série do Ben 10 ou se Ben 10 Omniverse vai ter uma continuação. Portanto, eu quanto o Everton concordamos em não fazer essa pergunta para o Duncan Royale. Pois assim, galera, não é que a gente não tem interesse em novas informações sobre a próxima série do Ben 10, é que realmente é algo que o Duncan não pode falar. Tanto que muitas vezes no seu perfil no Twitter ele evita responder essas perguntas ou diz que não pode falar sobre isso por ele não ter autorização no momento. E é até por isso que o Duncan Royale se sentiu mais confortável em responder perguntas relacionadas ao Rex e o Ben. Olá. Olá. Muito prazer. Muito prazer. Muito prazer. Porém, galera, quando aconteceu aquela entrevista com o Duncan, ao perfil Cartoon Base, que houve todo aquele hype da nova série do Ben 10, também aconteceu outras entrevistas com pessoas que trabalham com Ben 10, e que estão mais à frente que o próprio Duncan Royale com relação a futuros projetos que envolvam a nova série do Ben 10. E uma dessas pessoas é o Clark Nova, um dos produtores mais importantes de nada mais nada menos do que Senhor dos Anéis. Ou seja, o cara é muito importante, galera. E no seu Twitter, quando ele foi perguntado sobre uma continuidade de Ben 10, ele respondeu assim, galera, que tem coisas novas em desenvolvimento, mas que temos que esperar para ver. Ou seja, galera, tem alguma coisa de Ben 10 em produção que ninguém pode falar nada no momento. E vocês podem ter esperança de que algo de Ben 10 está sendo produzido, pois a Warner Bros. Quando anunciou seu catálogo, digamos assim, de desenhos que estavam tendo uma produção e tudo mais, Ben 10 estava no meio. E talvez aquilo que o Duncan Royale falou na entrevista que ele deu a Cartoon Base, que ele tem interesse em fazer uma série do Ben 10 com temas mais maduros, políticos e que envolvesse problemas sociais, sem que ele precisasse apelar para algo violento como Invencível, ou algo sexual como Shaquetix, que ele falou isso, possa ser uma pista sutil para a gente do que pode estar acontecendo envolvendo Ben 10. E outra pessoa importante que falou algo envolvendo o futuro de Ben 10 foi outro co-criador da série, que é o Joe Kelly, outro membro da Melvin Action e outro criador de Ben 10. Que em entrevista para um grupo de fãs que ele encontrou na rua, ele, diferente do Duncan, deu uma resposta mais completa sobre o futuro da série, e até mesmo quase confirmou a série do Ben 10 para a gente. Fiquem aí com o vídeo em que ele fala isso. And then as far as the second half of the question, I think that we are at a good time to see more than whether it's a continuation or a live action or something, because now that it's existed for 15 years, give or take, there's a generation of adults that are ready to bring their kids to see a Ben 10 movie, and then a generation of young people who grew up with it. We have multi-generations. So I'm hoping that that's going to lead to more Ben, different types of Ben in the future. As far as like going back to continuity, that's tough for me personally. I like to do new things, so I understand why. Like they just launched X-Men '97, right, in America, and I understand why people like nostalgia and why they want to continue the story. That's fun. I would do that, but I also like what's the new version that gets everybody excited, or is there a way to take all the other versions and distill them into something that feels new but people recognize? So I like both. I like continue the continuity for the older fans, but more I like to cook up something.
Então galera, como vocês podem ter visto através desse vídeo, segundo dos criadores de Ben 10, eles têm um grande desejo de criar algo relacionado a Ben 10 que junte tanto a antiga geração, quanto a nova geração que possa ter conhecido Ben 10 através da série reboot de Ben 10. Algo assim como um filme, que muito possivelmente possa ter a presença do Ben 10.000. E eu acredito fortemente, apenas teorizando aqui para vocês galera, que no momento, o que pode estar sendo produzido relacionado a Ben 10 no momento não é uma série do Ben 10.000, e sim que na verdade seja um filme bem na vibe Aranhaverso. Pois o Dr. Leal, na sua entrevista que ele deu à Cartoon Base, ele revelou que tanto ele quanto a Man of Action no início tinham a ideia de contar somente a história do nosso garoto Ben, começando com ele criança encontrando o Omnitix, e ele envelhecendo com o passar do tempo, sabe? Todo o foco dos produtores de Ben 10 no início era apenas focar no Ben Prime, sendo a história apenas de um único personagem. Porém, segundo o próprio Dr. Leal, isso acabou mudando. E agora o interesse deles é dar uma pausa na história principal do Ben, que é o Ben Prime que a gente acompanhou até a série de Omniverse, e focarem apenas em novas maneiras de contar uma história onde o Ben é o principal. Isso só seria possível por meio do multiverso, não é mesmo? Pois realmente a questão do multiverso de Ben 10 é uma coisa que interessa muitos fãs. E o que pode comprovar essa minha teoria de que um filme de Ben 10 bem na vibe Aranhaverso está sendo produzido no momento, é que justamente os episódios mais bem avaliados de Ben 10 são os episódios que envolvem questões multiversais. Como vocês podem estar vendo aí, segundo as notas do IMDb. Até mesmo o filme do Alien X da série Reboot foi o mais bem avaliado de toda a série. Então apostar no multiverso de Ben 10 apresentar novas versões alternativas é uma coisa que vai dar sucesso, galera. Claro, isso é apenas uma suposição minha se baseando apenas nas informações que a gente tem. Pois o Dr. Leal também já foi perguntado se ele tem interesse em fazer um filme onde outro crossover entre o Ben e o Rex acontecesse. E ele respondeu que sim, mas que tudo depende apenas da Cartoon Network. Isso é algo que vocês precisam ter em mente, galera. Tudo que acontece relacionado a Ben 10, decisões e tudo mais, quem decide é a Cartoon Network. Então se vai acontecer uma nova série do Ben 10 ou não, ou um filme ou qualquer outra coisa, quem decide é a Cartoon Network. Claro, os produtores das obras podem dar sugestões ou até mesmo insistir com relação ao futuro da série deles, sabe? Tipo o Dr. Leal e o Joe Kelly que falaram no seu Twitter que eles nunca quiseram parar com a série do Mutante Rex e nem mesmo com Ben 10. Era pra estar no ar até hoje, galera, se dependesse deles. Tanto que, como vocês podem estar vendo aí, eles insistiram muitas vezes para uma possível continuação da série de Mutante Rex ou de Ben 10. Só que isso não cabe a eles, e sim a própria Cartoon Network. Além do mais que o Dr. Leal revelou naquela entrevista que ele deu, que a série reboot de Ben 10 que nós conhecemos só existe porque foi a Cartoon Network quem deu a ideia de criar uma série cômica e infantil de Ben 10, sabe, o reboot. Só que uma coisa que pode deixar muitos de vocês que estão vendo esse vídeo contentes é que o Dr. Leal confirmou que no momento não há planos para continuar a série reboot. Entretanto, ele deixou claro que caso a Cartoon Network tenha interesse de continuar o reboot, ele e os membros da Man of Action irão fazer isso. Bom, então resumindo aqui para vocês, o que temos de novidade com relação ao futuro de Ben 10 é que algo muito grande relacionado a Ben 10 está em produção no momento. Contudo, nenhuma informação pode ser revelada para a gente no momento. Talvez, galera, só talvez no ano de 2025 esse mega projeto relacionado a Ben 10 seja revelado. Devido que ano que vem fará 20 anos que Ben 10 existe, galera. Pois a série foi ao ar pela primeira vez no ano de 2005. E com certeza é um bom ano para o ressurgimento dessa série, que marcou muitas gerações, sabe? Algo muito grande, justamente no aniversário de 2 décadas dessa série. Então se uma série ou um filme vai ser produzido, tudo depende da Cartoon Network e das ideias que ela tem, ok? Bom, mas agora vamos para as novas informações que conseguimos diretamente com o Dr. Leal. Primeiramente eu vou falar das novas informações que temos, e eu irei responder perguntas que vocês fizeram naquela minha publicação, por meio de respostas que o Dr. deu lá no Twitter, ok galera? Bom, são um total de 6 perguntas que o Dr. se dispôs a responder para a gente. Bora então começar pela pergunta mais importante que tivemos a chance de fazer ao Dr. Leal. Third season? Or the fourth season? Oh, we need to, believe me. Yeah. If we ever get that chance, I don't. But I think he developed a really good, because like for the kid, you like him, like how he's starting in the first season and then they come like for the last one. Right. I think he developed a lot. So that was also, we wanted to do that. We wanted Rex to be, if Ben was kind of you get introduced to the show. E é que se o desenho de Mutante Rex um dia teria uma continuação, assim como muitos esperam de Ben 10. E ele respondeu sem muita expectativa, galera, digamos assim, dizendo apenas que precisamos acreditar caso um deles tenha essa oportunidade de trazer a série de Mutante Rex de volta. Entretanto, ele revelou com exclusividade para a gente que na próxima série de Mutante Rex, caso isso chegasse a acontecer, ele pretende apresentar a versão alternativa do Ben que existe no mundo do Rex.
Segundo o Duncan Royale, o bem alternativo do mundo do Rex teria uma personalidade mais satisfatória, digamos assim. Então isso é uma informação exclusiva que nem na Wiki tem, galera, que existe uma versão alternativa do Ben que o Rex ainda não conheceu no seu mundo. Isso me deixa muito curioso, galera, com relação aos encanadores, o Omnitix. Então isso levanta muitas questões, sabe, sobre o Azimuth e outras curiosidades que podemos explorar pensando nesse bem alternativo. A primeira pergunta que a gente fez para o Duncan Royale era se existia nanites no mundo do Ben antes do crossover Heróis Unidos. E ele respondeu que sim, galera, que no mundo do B-Prime existem nanites. Só que a gente não sabe muito bem o que aconteceu com esses nanites no mundo do Ben, galera, pois no mundo do B também existe uma versão alternativa do Rex, já que ele é um personagem que faz parte do multiverso do Ben. Então é até capaz, galera, que exista um Rex no mundo do B-Prime que tem as mesmas capacidades de manifestar o poder de máquinas, assim como na série de Mutant Rex. Outra pergunta que fizemos para o Duncan foi sobre a composição atômica dos nanites, de como ela era feita e como eles funcionavam, digamos assim, como eles conseguiam transformar moléculas e outras coisas. E o Duncan deu uma resposta razoável, como vocês podem estar vendo aí. They were constructed, but once two are constructed, they multiply. They multiply. They can self-replicate after. It means exists in the Batman universe now because Ben 10 have Yes. like exposed Absolutely. and Alpha was in there. Absolutely. I told you. Porém, com um detalhe muito interessante sobre os nanites. Segundo o Duncan Royale, os nanites se reproduzem a partir de 2 nanites. Ou seja, basta 2 nanites, galera, para que eles comecem a se reproduzir em massa. E como existem nanites dentro do corpo do Ben quando ele chegou no mundo do Rex, é capaz de uma coisa muito interessante, galera, que o nulificador de Ben 10 esteja infestado de nanites, sabe? Pois a gente tem que lembrar do seguinte detalhe, galera, que o Alpha estava lá no nulificador. Possivelmente devido à presença desse personagem lá, os nanites dele começaram a se espalhar por todo aquele lugar. Além de, claro, é bom mencionar que ele abriu um portal diretamente para o nulificador na Terra do Rex. Então os nanites que já estavam espalhados por toda a Terra do Rex entraram dentro do portal do nulificador e é capaz que eles tenham infectado o Vomax, o Dr. Animal, o Vilgax, o Kevin e todos os outros personagens que já foram jogados lá no nulificador alguma vez. Coletados na área do portal o espaço-tempo e serão encontrados por onde o Alpha passar. Imagino que sejam os nanites. Eu projetei a arma para mandar o Alpha a um lugar vazio, onde ele não causaria nenhum mal. Era o que eu estava tentando fazer de novo, quando você destruiu ele. Mas a nulidade não é vazia. É uma prisão para criminosos intergalácticos. Entendo. Além de que isso é um ponto bem interessante, pois agora a gente tem uma explicação para entender, digamos assim, como o Vilgax conseguiu regenerar todo o corpo dele. Pois vocês se lembram que no primeiro episódio ele ficou com o corpo dele totalmente destruído. E os Quimeras Sugêneres não possuem a capacidade de regeneração. Porém, por outro lado, os nanites possuem essa capacidade especial. Então pode ser que o Vilgax de alguma forma tenha feito uso dos nanites que estão no corpo dele, já que ele já foi parar lá no nulificador, não é mesmo? E isso é um ponto bem interessante parando pra pensar, pois agora muitos outros mistérios agora podem ter solução, galera. Tipo um personagem como o Maltuant, que é um cronossapiano modificado com capacidades que os outros cronossapianos não possuem. Uma delas é a capacidade exclusiva do Maltuant de viajar entre dimensões. O Derek Dwight, o diretor de arte da série de Ben 10 Omniverse, confirmou que o contratempo do Ben unido com boia técnica não possui essa capacidade. Então, como o autor é o único cronossapiano que possui essa capacidade, só existe apenas uma resposta, galera: os nanites. Pois em Mutant Rex existe uma personagem que, fazendo uso dos nanites, consegue viajar entre dimensões. Enfim, agora que temos essa confirmação direta do Duncan Royale, que no nulificador existem nanites e na Terra do Ben existem nanites, dá pra fazer um vídeo bem completo só somente sobre esse tema, galera. Uma outra pergunta que fizemos para o Duncan Royale é se o Omnitix do Ben possui uma proteção contra nanites. Yes, actually, if you take a look at, I forgot what episode it was, Interverse. Universe. In the Interverse episode, Glitch, there is a protection inside the actual device itself that protects it from any outside interference with it. So anything, including nanites, if they came in, A gente perguntou tanto a versão definitiva do B quanto a versão do reboot, galera. E o Duncan Royale confirmou que sim, que o Omnitix do B Prime e o Omnitix do B do reboot possuem essa proteção. Só que ele deu uma resposta bem interessante com relação aos aliens do reboot, que é que um daqueles tubos que existem dentro do Omnitix do B do reboot foi usado para conter esses nanites, sabe? O B do reboot possui uma quantidade infinita de nanites armazenadas dentro do relógio, que está dentro de uma cápsula para armazenar DNA. E como o B do reboot possui a capacidade de fundir seus aliens, ele pode se transformar em aliens evos, galera, se unir os nanites
com as suas formas alienígenas. Além de que é bom mencionar que o Ben Prime também possui aliens evos no relógio, pois como ele tem os nanites do Rex dentro do seu corpo, e possivelmente a versão definitiva do relógio enviou esses nanites para Primus, as amostras de DNA dele também podem ter sido infectadas. Ou seja, agora temos uma nova classificação de aliens dentro do Omnitrix, que são as formas supremas do Albedo, as fusões do Ben 10.000, os aliens omnitunados do Ben do Reboot e possivelmente aliens evos. Bom, outra pergunta que o Duncan se dispôs a responder foi sobre o personagem Cavaleiro Branco de Mutante Rex, em que o Duncan nos confirmou que quem fez o traje do Cavaleiro Branco foi ele mesmo. Pois, segundo o Duncan Roleal, esse personagem de Mutante Rex é o Batman deles. E é até engraçado parando pra pensar, não é mesmo? Cavaleiro das Sombras e Cavaleiro Branco, hein? Então será que dá pra fazer um vídeo bem completo sobre o Batman versus esse personagem Cavaleiro Branco de Mutante Rex? Enfim, né? Fica essa dúvida. Much. It was a pleasure It's to a pleasure to meet you. so much. Okay. Always have a safe trip home. You too. Thank you. Bom, mas essas foram todas as perguntas que o Duncan se dispôs a responder para a gente, galera. Pois como ele estava num evento, tinha muitas pessoas lá querendo falar com ele, etc. Ele não tinha muito tempo disponível assim. Além de que, como eu disse para vocês, o Duncan Roleal não tem permissão para falar sobre futuros projetos de Ben 10. Só que no momento tem algo de Ben 10 em desenvolvimento. Talvez uma série nova ou um filme, como eu disse para vocês. E agora eu irei responder algumas perguntas que vocês fizeram do Duncan Roleal, que ele anteriormente já tinha dado uma resposta. Uma dessas perguntas que vocês queriam que o Duncan Roleal respondesse era sobre futuros crossovers. Se ele tinha o desejo de juntar a série de Ben 10 com outro universo ou algo assim, ou um crossover que interessasse muito a ele. Pô, a gente sabe perfeitamente que o Derek D. Wright queria fazer um crossover de Ben 10 Omniverse e a série animated de Transformers, não é mesmo? Já o Duncan Roleal, por outro lado, naquela entrevista que ele deu a Cartoon Base, ele disse que não tem uma escolha específica. Porém, caso rolasse o desejo de uma outra franquia de realizar um crossover com Ben 10, tipo um crossover entre o Sonic e o Ben, um crossover entre o Homem-Aranha e o Ben ou qualquer outra franquia, ele disse que super aceitaria isso, galera. Ou seja, qualquer franquia pode realizar um crossover com Ben 10. Uma outra pergunta que meus inscritos fizeram era se o Duncan Roleal tinha algum alien favorito ou alguma série favorita dele, sabe? Entre as 5 séries principais de Ben 10. E ele respondeu ainda naquela entrevista que a coisa que ele mais gosta com relação a Ben 10 é o apoio dos fãs, pois ele tem um grande amor por trabalhar em animações. Já com relação aos aliens favoritos do Duncan Roleal, ele já respondeu essa pergunta que muitos de vocês fizeram naquela minha publicação em uma outra entrevista que ele deu, que foi um canal americano que produz conteúdo Ben 10 chamado The Ink Tank, onde, segundo o próprio Duncan Roleal, seus aliens favoritos é o Fantasmático, Frank Strike, Besta, Massa Cinzenta, Choque Roxuoso, e no seu Twitter, quando ele foi perguntado de qual alien ele gostava mais, se era o Ameaça Aquática da série original ou Enxurrada da série Reboot, ele disse gostar de ambos, porém, o Enxurrada do Reboot atraía mais ele, e era até mesmo um dos seus aliens favoritos. E respondendo outra pergunta que muitos de vocês fizeram relacionada a essa, que é se o Duncan Roleal tem os seus aliens favoritos, qual seria o alien que ele menos gosta, ou até mesmo odeia. E ele respondeu isso ainda nessa entrevista que ele deu a esse canal gringo, dizendo que o alien que ele menos gosta é o Alien X. Tanto que nessa entrevista o Duncan Roleal evita responder isso. Run into is, Ben is just so powerful, and not even getting into Alien X, because Oh yeah, that's a mess. that's a whole third rail in a lot. E é por isso que naquela minha publicação eu disse para vocês não fazerem perguntas sobre o Alien X ou os Sapiens Celestiais, tudo o que eles podem fazer. Pois o Duncan Roleal, para vocês que não sabem, já recebeu muitas perguntas sobre o Alien X e os Sapiens Celestiais. E ter que responder toda hora tudo que um ser onipotente, digamos assim, pode fazer, é algo que o Duncan Roleal tenta evitar toda hora. Uma outra pergunta que vocês fizeram naquela minha publicação era se o Duncan Roleal teve alguma ideia que foi descartada que ele gostaria de colocar na série. E ele já respondeu isso no seu Twitter com relação à série Reboot de Ben 10, dizendo que ele gostaria muito que o Alien Contratempo aparecesse nessa série, o Armato, o Blox, o Pior e outros alienígenas da série principal. Só que é bom lembrar uma coisa muito importante para vocês, que a série Reboot de Ben 10 é uma série baseada em todas as primeiras ideias que os criadores tiveram. Sim, todas as ideias que foram descartadas na série clássica de Ben 10 foram reutilizadas no Reboot. Então eu diria, galera, que todas as ideias que foram descartadas na série clássica, o Duncan pôde parcialmente reutilizá-las na série Reboot. Bom, acredito que a pergunta mais famosa daquele meu post que vocês fizeram era o que o Duncan Roleal achava das AUs de Ben 10. O Duncan já respondeu isso no Twitter dele. Aparentemente a única AU que o co-criador de Ben 10 tem conhecimento é o Chaketrix, onde um fã de Ben 10 perguntou ao Duncan Roleal o que ele achava dessa AU. E ele respondeu apenas como picante, galera, sabe? Toda aquela nossa impressão, digamos assim, que temos com relação aos aliens de Ben 10, o Duncan também aparentemente sentiu.
Mas é isso, galera. Essa foi todas as novidades que temos com relação ao futuro de Ben 10. Eu sei que muitos de vocês possivelmente estavam esperando alguma novidade sobre o futuro de Ben 10 ou se o Omniverse teria uma continuação, pois essas foram as perguntas que eu mais vi naquele meu post. Entretanto, como eu disse para vocês, o The Correal não quer falar nada no momento sobre isso. Por isso eu decidi me dedicar a complementar mais esse vídeo sobre a opinião de outros diretores ou fala de pessoas importantes com relação ao futuro de Ben 10. E é como eu disse anteriormente para vocês, galera, tem algo de Ben 10 em desenvolvimento no momento. Possivelmente um filme de Ben 10 na pegada Aranhaverso com a presença de um novo Ben 10.000 ou até mesmo uma série totalmente focada nisso em apresentar um Ben 10.000. Pois como vocês puderam ver, tanto Joe Kelly quanto The Correal têm interesse em pausar a história do B Prime para dar destaque ao multiverso do Ben, em focar em outras versões alternativas, contar outras histórias relacionadas ao Ben, e o Duncan e os membros da Melvin Action têm interesse de, caso o Mutante Rex voltar, eles mostrarem para a gente a versão alternativa do Ben que existe no mundo de Mutante Rex. Então sim, galera, os produtores e os criadores de Ben 10 estão cheios de ideias. Contudo, somente a Cartoon Network pode decidir o que pode acontecer futuramente com essas séries. Se elas voltarão ou não, terão uma continuação de qualidade e que agrade os fãs mais antigos que cresceram assistindo Ben 10. Enfim, essas foram todas as novidades que temos com relação ao futuro dessas séries. Como eu disse, possivelmente em 2025 esse mega projeto envolvendo Ben 10 seja revelado para a gente. Pode ser através de um trailer ou algo parecido vindo diretamente da Cartoon Network. Bom, mas é isso. Se vocês gostaram do vídeo, já cliquem no botão do like. E se você é novo e está conhecendo o canal agora, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho das notificações para ficar por dentro de vídeos novos aqui no canal. É isso, galera. Valeu, tamo junto, até o próximo vídeo.